iniciando mais um vídeo. Agora voltando a falar sobre Jurassic World. Mas dessa vez a gente vai falar sobre Jurassic World Recomeço, que lançou há pouco tempo. Muito pouco tempo. Na verdade, esse vídeo está sendo feito um dia que lançou ontem Jurassic World, mas eu tô gravando hoje. Não, hoje que é o outro dia. Eu não sei se vai ser postado hoje ou se vai ser postado outro dia. Mas então eu vou falar sobre o filme agora. Uma coisa, caso você ainda não assistiu o filme, pode ter spoilers. Mas agora eu vou... Mas então, agora vou começar a falar o que é. O Jurassic World Recomeço que trouxe um novo vilão. Muito diferente. O T-Rex, que na verdade é Trochus Rex, mas como T-Rex, Tiranossauro Rex, tira o final e só coloca D-Rex, para ficar mais fácil de dizer. Então o D-Rex, que é o novo vilão desse filme, que é um dinossauro mutante que acabou sofrendo mutação por causa que ele era para ser um T-Rex e acabou virando Trochus Rex, quer dizer Destrocido Rex, mais ou menos isso. Então, no filme tem algumas partes que o T-Rex, ele é grande, mas tem algumas partes do filme que ele parece ser muito maior. Tipo, lá pro final do filme tem algumas cenas que eu achei que não tem muito sentido. Parece que tem dois T-Rex. Que é na cena quando o avião tá chegando lá para resgatar eles, os personagens principais. Primeiro o T-Rex aparece lá atrás, só dá pra ver a boca dele e os braços. Mas aí depois ele já aparece lá na frente com o avião na boca. O avião que é gigante, o helicóptero na verdade, tava lá na boca dele. Eu lembro era. Então o helicóptero tava na boca dele. E o helicóptero, tipo, era pequeno na boca dele. Ele jogou o helicóptero longe. E depois lá no final do filme, aquele lá que é o vilão, que é aquele lá que diz que queria a medicina para salvar as pessoas, que ele é o vilão. Na hora que o T-Rex pega ele, antes de devorar ele, tipo, a boca dele é do tamanho de uma pessoa. Tipo, ele não consegue engolir um humano inteiro. Então, se ele não... E aí, tipo, dá, mas aí, tipo, o humano é do tamanho da boca dele. Mas aí o helicóptero era maior. O helicóptero dava também na boca dele. E aí, aí eu fiquei com uma dúvida, parecendo que tinha dois T-Rex. T-Rex, mas é T-Rex. Startus Rex. Então, de Startus Rex, parece que em algumas cenas ele é maior do que em outras. Tipo, lá... E tipo, tem uma... Também outra dúvida que eu fiquei aqui. Lá na parte, quando eles estão fugindo... Não, quando... E que cena? Quando eles estão fugindo de lá, de carro. Não, aquele lá que é o vilão, ele tava fugindo de carro, que eu esqueci já o nome. Ele foge de carro e aí ele dá de cara com o T-Rex. Mas o T-Rex, que eu lembro, ele tinha ficado lá atrás. Que ele tinha ficado lá na outra parte, onde tinha aquele paleontólogo, que tava lá atrás, onde ficava. E aí tinha um bote, mas ficava meio longe de onde o avião ia parar. Eles tiveram que ir por baixo para chegar até lá. E ele teve que ir de carro. E quase bateu no Arquiossauro. Ele caiu na frente do T-Rex. Mas que eu lembro, o T-Rex ele tava lá no outro lado. Então o T-Rex veio bastante rápido. Ele já tava lá. Então em algumas cenas ele parece maior. Tipo, ele conseguiu pegar o avião no céu. E na outra cena ele não conseguia nem parar direito o carro, porque ele teve que parar o carro, mas ele não conseguia muito bem pegar o carro. Então,
parece que tinha 2 T-Rex. Por causa que já tinha uma teoria antes que ia ter, que dizia que ia ter 2 T-Rex do filme, 2 T-Rex, que seria um menor e outro maior. Mas agora, como eu já falei isso fica mais evidente que parece que tem 2 T-Rex. Mas aí, no filme só diz que tem um T-Rex. Mas tem uma coisa, não dá pra dizer que tem 100% de certeza que poderia ter só um. Por quê? Eles poderiam ter feito 2 T-Rex pra testar. Poderia ter dado errado os 2. Que tipo, se eles conseguiram fazer os Mutadons e também fizeram o T-Rex, por que eles não fariam 2 T-Rex que nem vários Mutadons? Por quê? Lá no filme, se um Mutadon deu errado, por que tem vários Mutadons? Dá pra dizer que eles se clonaram, mas pelo menos uns 3 provavelmente teve lá. Ou por que eles não já mataram um dos Mutadons? Não, porque... lá no filme, mas eles... Provavelmente eles fizeram mais Mutadons. Porque lá tá cheio. Tem pelo menos uns 4 Mutadons. Dá pra contar aquele lá que atacou o Velociraptor. Tem o outro que tava dentro do super... Naquele mercadinho teve mais um. O outro que acabou morrendo. Pelo menos uns 5. Pelo menos. Então, isso não quer dizer que tem 100% certeza que só teve um T-Rex. Um T-Rex no filme. Mas agora eu vou dizer a verdade, se poderia ter ou não 2 T-Rex no filme. E a verdade é que, por tanto que eu falei, tem mais chance de não ter 2 T-Rex no filme do que só ter um. Porque se deu errado, não iam fazer 2 T-Rex. Tipo, Mutadons dá pra dizer que eles fizeram pelo menos 2, por causa que deu meio errado lá. Deu meio errado eles. Mas, tipo, eles não eram tão perigosos assim, reparado o T-Rex. E se ele deu errado, eles não iriam fazer 2. Mas eles estavam cuidando também do T-Rex para fazer mais experimentos. Para eles clonarem ele. Então poderia ter chance de ter 2 T-Rex. Mas dá para ver pela ilha? Não, só tinha um. E aquele bigode de tamanho provavelmente é porque lá no final do filme ele fica em pé. Quando ele fica em pé, parece que ele fica bem maior. Mas ainda fico com uma dúvida de como que ele pegou esse avião. O avião tava baixo, mas nem tanto, a ponto de não conseguir, de ele conseguir pegar. Porque ele é só um pouco maior do que a Indominus. Tipo, ele tinha mais ou menos uns 6, 7 metros de altura. Ele em pé poderia chegar a uns 10, 11 metros. E o helicóptero poderia voar, eu acho que na altura de... Se levar o tamanho lá de... Nada, aquela parte quando eles estão no Jurassic World 1, onde eles estão atacando a Indominus, seu Marzani. Então o tamanho dele era pra ele não conseguir pegar o avião. Ainda acho estranho ele ter conseguido pegar o avião na mão e a boca dele ter ficado do tamanho da boca dele. É meio estranho, mas provavelmente só tinha um. Não vai ter feito 2 ou 3 T-Rex. Provavelmente, não tem 100% de certeza disso, porque pode ter mais T-Rex, por causa que aquele lá não morreu. Mas provavelmente não, porque se tivesse 2 T-Rex, o ecossistema da ilha ia ficar bem diferente. De ter praticamente uma extinção. Se a Indominus sozinha já fez uma extinção de apatossauros, era também para que esse T-Rex ter feito uma extinção da ilha. E se tivesse 2, pior ainda, era para ter muito poucos dinossauros na ilha. E dá pra ver, tem muitos titanossauros e também tem um T-Rex vivo e vários espinossauros. Tem pelo menos uns 4 no filme. Então, se o T-Rex
tivesse ficado vivo desde aqueles 17 anos atrás até hoje, lá no tempo do filme, era pra já ter tido uma extinção na ilha. E pelo que parece, não teve uma extinção na ilha. Senão ia ter muito menos titanossauros. Então provavelmente só tinha um T-Rex na ilha inteira. Quase que eles não iam repetir o mesmo erro 2 vezes. Provavelmente. Não tem 100% de certeza que pode ser isso, mas é mais provável. E outra coisa é a coloração do T-Rex, que antigamente não tem nada a ver com o tamanho dele, mas antes se acreditava que a coloração dele era tipo um preto, um marrom escuro, a coloração do T-Rex. Mas na verdade ele tem só a coloração dele tá mais um marrom e ele é uma cor amarelada. T-Rex. Não tem nada a ver com o tamanho dele, mas é a coloração dele. Que antes acreditavam que era uma coloração mais escura, mas na verdade é uma coloração amarela. Deu pra ver pelo filme. Por causa que ele só apareceu de noite. E não dá pra ver 100% como que era a cor dele. Mas provavelmente era só era amarelo e marrom nas costas. Mas então foi tudo isso sobre se tinha 2 ou mais T-Rex da ilha. E eu acredito que só tinha um, não mais do que um, porque ocorreu uma extinção. Ia ter poucos dinossauros também. Mas então foi tudo isso. Se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e tchau!